Pedro fica apavorado. Afirma que Taylor não deveria bater na sua porta e avisa que o seu irmão está lá. Taylor fala que não tem para onde ir, por isso ele vai ter que ficar no escritório da peixaria. Pedro pergunta se ele enlouqueceu. Avisa que ele não vai correr esse risco, pois logo todo mundo vai ficar sabendo quem ele é, pois com certeza estará estampado na TV. Dagoberto pergunta para Pedro se está tudo bem. Pedro fala que está tudo certo, explica que é só um cliente. E nesse momento, ele é surpreendido por Taylor, que entra mesmo contra a vontade dele. Pedro fica apavorado, mas não pode fazer nada. Depois de entrar, Taylor pede desculpas para Dagoberto e fala que ele não vai sair de lá sem o peixe que ele encomendou para o aniversário de sua filha. Pedro diz que vai resolver aquele problema e pede desculpas para Dagoberto. Explica que ele vai ter que atender o cliente. Dagoberto fica bastante desconfiado. Olha para Taylor e deseja boas festas para ele. E fala para Pedro que depois eles conversam. Depois que Dagoberto sai, Pedro vira uma fera e diz para Taylor que ele não deveria ter aparecido lá, pois o irmão dele é muito esperto e pode ter percebido que tem algo errado lá. Taylor fala que não pode contar com mais ninguém, pois não tem para onde ir, e só por isso ele forçou a sua entrada. Inês fica indignada quando Edivaldo conta que ele ainda continua na polícia. Ela fala que ele a enganou durante meses, fingindo que havia mudado de vida. Edivaldo explica que ele só fez isso porque estava recebendo ordens. Inês fala, já que ele gosta tanto de receber ordens, vai ter que obedecer a ordem dela também. Sem ter muito o que dizer, Edivaldo concorda. Então Inês manda ele sair da sua casa, pois ela quer ele fora de lá imediatamente, pois ela já não aguenta mais ser um joguete nas mãos dele. Edivaldo sai de casa, mas antes de ir embora, ele volta na janela e fala que a ama. Revoltada, ela fala para ele pedir ajuda para André, já que ele trocou a confiança dela pelo seu trabalho. Ela fecha a janela na cara dele. Enquanto isso, Lara conversa com Carlos e fala que ela já avisou a Sofia que não quer que ela tente encontrar a sua filha Andréia, pois se ela fizer isso, será deserdada. Carlos fala que ela está desinformada, pois não se deserda um filho sem um motivo muito forte. Lara fala que ela sabe disso, mas ela pode torrar toda a grana que ela tem e não deixar nenhum tostão para Sofia. Fala que se ela insistir e fizer isso, vai perder o cargo na presidência na mesma hora. Edivaldo continua insistindo com Inês. Ele bate na janela, mas ela finge que não escuta e aumenta o volume da televisão. Quando Edivaldo percebe que ela realmente não vai abrir a porta para ele, ele desiste e vai embora. Inês percebe o silêncio, abaixa o volume da televisão e vai até a janela. Nota que Edivaldo não está mais lá. Então ela abre a porta e dá uma olhadinha lá fora. E quando se certifica que realmente Edivaldo foi embora,
ela fica magoada. Fala que se realmente ele a amasse de verdade, ficaria lá fora, batendo na janela, até o dia amanhecer. André conversa com Graça e pergunta quem será que salvou a vida de Edson e cuidou dele. Graça fala que pode ser o sócio misterioso de Taylor, pois pode ser que haja uma discordância entre eles. Taylor pede para Pedro colocar um colchonete no escritório da peixaria, pois ele precisa de um lugar para ficar. Pedro pergunta se ele está louco, pois lá aparece gente toda hora. Conta que inclusive André já apareceu lá sem avisar. Taylor diz para Pedro ligar para Paulo Roberto, pois ele vai ter que dar um jeito de ajudá-lo. Pedro conta que Paulo Roberto está no hospital, fingindo que está desmemoriado. Edivaldo bate na porta da casa de Mariinha e Antônio o atende e pergunta o que é que ele quer. Pergunta se agora vai persegui-lo também. Edivaldo explica que ele só estava cumprindo ordens. Confessa que, na opinião dele, Sofia é inocente. Antônio fala que não acredita em nada que ele está dizendo, pois ele é um traíra. Fala para Edivaldo dizer logo o que quer e ir embora. Edivaldo explica que quer conversar com a Mariinha, pois Inês o expulsou de casa e ele quer pedir para a Mariinha ir conversar com a sua esposa. Antônio fala que se ele fosse a mãe dele, ele não moveria um dedo sequer para ajudá-lo, mas como ele não pode mandar na vida da mãe, ele vai chamá-la. Mariinha fala que ela já ouviu tudo e vai conversar com Inês. Inês fica surpresa com a visita de Mariinha e quando abre a porta, Edivaldo tenta entrar também, mas Inês não permite. Mariinha vai direto ao assunto e de cara já pergunta que história é essa de botar Edivaldo para fora de casa. Inês fala que Edivaldo mentiu para ela, conta que ele tem uma vida dupla, fala que ele continua sendo policial e escondeu isso dela. Mariinha pede para ela relevar, pois deve ter sido proibido de contar para ela. Inês fala que pode até ser isso, mas mesmo assim, ela não vai mudar de opinião. Yasmin entra disfarçada no hospital para falar com Paulo Roberto. Ele continua fingindo que não sabe quem ela é. Yasmin fala que tem algo a dizer, que talvez ajuda a memória dele a voltar ao normal. Paulo Roberto pergunta se ela é médica. Yasmin olha dentro dos olhos dele e conta que Edson se entregou. Paulo Roberto leva um baita susto, fica apavorado e fala que não pode ser. Yasmin diz que sabia que ele estava fingindo o tempo todo. O homem fica sem entender nada, mas fica aliviado ao ouvir Yasmin contar que Edson falou para André que Sofia é a sócia de Taylor. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.